sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosana Rocha, você está no canal A Corrente. Eu sou doutoranda em educação, mestre em formação de formadores e formada em letras. Na videoaula de hoje nós damos continuidade à série que nós estamos tendo falando sobre a redação do Enem. Nós sabemos que tá aí, né? Vai acontecer, não vai? Vai ser adiado, não vai? Mas teremos o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós temos o vídeo 1 em que a gente vai apresentar no geral, todas as competências, e nesse vídeo 2 aqui, então aconselho vocês a pararem e darem uma assistida no vídeo 1, e nós temos esse vídeo 2 em que nós vamos falar das competências especificando como elas estão descritas no edital, como que elas estão ali e como elas são cobradas, tá? É interessante falar que o Enem, ele é a porta de entrada nas universidades, né? Esse Enem agora, esse Exame Nacional do Ensino Médio, ele vai ser seriado, então no primeiro ano vai ter uma nota, no segundo ano vai ter uma nota, no terceiro, para se ter uma soma e o ingresso à universidade. Então você que só se preocupa com o Enem no terceiro ano, tem que se preocupar desde sempre, desde o primeiro ano agora. E nós estamos aqui para te ajudar. Se você já curtiu, se você acha que é interessante a temática, dá o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, tá? Curte, compartilha, nós vamos querer fazer lives também ao vivo pra gente corrigir redações, tá mostrando pra vocês na prática, e a gente tá no início fazendo agora essa série sobre a teoria, tá bom? Então a gente começa dizendo do Exame Nacional de Ensino Médio e para que ele serve. O Exame Nacional de Ensino Médio, ele é a porta de acesso a inúmeras universidades públicas. Várias universidades públicas que a gente não paga, de qualidade, universidades renomadas nacional e internacionalmente, você ingressa através do Sistema de Seleção Unificada, do SISU. E para concorrer ao SISU, para se inscrever, você tem que ter efetuado o Enem. Então ele é a porta de entrada. Além das universidades públicas, ele serve para o ingresso e a participação em programas do governo, como o Programa Universidade para Todos, que é o ProUni, em que você tem você estuda numa universidade paga, com bolsas de até 100%, e o Programa de Financiamento Estudantil FIES, em que você estuda e depois que você concluir o seu curso, que você vai ter um tempo aí para estar pagando os custos desse seu estudo. Ou seja, o Enem, gente, Exame Nacional do Ensino Médio, é o ingresso na universidade. E aí a gente vem para o detalhe. Voltei para falar, quando a gente fala em redação, mas eu sou muito bom em exatas. Meu amor, você precisa de ser bom em redação também, porque a redação tem um peso tão grande quanto, tá? Eu sou bom em humanas, mas eu sou bom em redação. Você tem que ser bom nos dois. Eu sou bom em biológicas e... A redação é fundamental para todos os alunos, independente da área a qual eles concorrerão, tá? Para a qual vão concorrer. Eu vou concorrer na área de biológicas, mesmo precisa de ir bem na redação. E a redação é o diferencial. Então, se você ainda não tem aquela facilidade, se você ainda não sabe como fazer, se você não faz ela tranquilamente num samba para fazer, tem que aprender a sambar na redação e nós vamos ensinar isso. A gente então vai fazer os aspectos que são avaliados nessa redação. Primeiramente é um tema, é um assunto que é dado. Esse assunto ele vem com textos, com charges, com imagens motivadoras ou reportagens. Então tem 1, 2, 3, 4 itens, textos, charges, como eu já disse. E em cima deles eles têm uma proposta de redação. Então tem um tema. Você precisa entender os textos que são os motivadores. Não é copiar esse texto. Depois a gente vai falar como não zerar, tá? Vamos ter um vídeo disso. Mas não é copiar, tem aluno que copia com as palavras dele o que vocês estão dizendo. Não. Você vai se basear, você vai entender aqueles textos para compreender qual é o tema, qual é o assunto. Qual é o assunto que é trabalhado lá? Eu vou trabalhar com um assunto de educação e a cultura digital. O assunto é abordagem tal. O assunto é intolerância religiosa. Como que a gente sabe qual é o assunto? Quando eu leio, então eu falei da leitura, você lê e você entende o texto, tá? O tema. Depois, a gente fala da tese. O que é a tese? Em cima do tema, em cima do assunto, você vai desenvolver a sua opinião. Então tem que ter um ponto de vista. Mas então minha opinião, a Terra é quadrada. Não é plana e não é redonda, é quadrada. Mas tá, quais são os argumentos? Então você defende uma tese, um ponto de vista, só que você tem que ter argumentos que fundamentem isso. Não dá para ser argumentos de eu vi no grupo de WhatsApp, eu vi no site de fake news, eu vi não dá, na live do fulano. Então tem que ser argumentos
que embasa, a gente vai falar sobre isso na aula de hoje. Então, argumentos válidos, plausíveis, válidos. Não dá, por exemplo, eu tenho vamos dizer assim, uma propriedade mínima para falar de texto, por quê? Porque eu sou formada em letras. Agora, imagina que eu quero falar sobre física quântica, mas não é minha área. Não, mas eu quero falar, porque eu posso falar. Então, que credibilidade, que sustentação, o quão plausível serão os meus argumentos sobre física quântica, né? Então, eu posso até entender, mas não é a minha área. Então, para que os seus argumentos fiquem bem fundados, você tem que se embasar em dados estatísticos, se embasar em especialistas, se embasar em pesquisas, em coisas sérias, tá? Nesse período aí de pós-verdade, fake news rolando pra cima e pra baixo, exércitos de fake news, a gente tem que tomar cuidado. E por último, a proposta de intervenção. A sua proposta de intervenção, ela tem que respeitar os direitos humanos. O quê? Tá louca, direitos humanos? Eu odeio direitos humanos. Então você odeia a si próprio, porque os direitos humanos são os direitos de todos, meu, seu, quem tá ali, quem tá cá, todo mundo, eles são os direitos de todos. E direitos ao quê? A garantia da dignidade humana contra todas as formas de violência e de opressão. Então, você, sendo direita, sendo esquerda, sendo roxo, sendo amarelo, sendo verde, sendo azul, você precisa, no seu texto, fazer uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução. Não, uma proposta de ação, de intervir, eu vou agir. E que respeite os direitos humanos. Então, por exemplo, estão falando de intolerância religiosa, eu não posso dizer, eu acho que tem que fechar todas as igrejas da placa X. Mas peraí, por que tem que fechar? Não são todos, né? Dignidade de todos. Então, independente da placa da igreja, tem que ser respeitada também. Então, quando a gente pensar em propostas de intervenção, nós temos que pensar em propostas de intervenções que respeitem os direitos humanos. Rosana, não sei o que são direitos humanos. Tranquilo, amor, também não sabia. Estamos juntos. Só que nós podemos não saber e continuar não sabendo, ou a gente pode não saber e procurar saber, que é o que eu busco fazer. Então nós temos vários vídeos aqui no canal de webinar, em que são seminários em que a gente reúne pessoas especialistas para falar. Então, arte e direitos, filosofia e direitos e educação, para que nós consigamos entender o que são esses direitos humanos efetivamente, tá bom? Então você que não tem muita habilidade nesse assunto, vá lá na nossa página no Facebook, A Corrente do Amor, assista aqui no canal A Corrente no YouTube e entenda o que são os direitos humanos, até porque você entendendo o que são esses direitos com especialistas, você consegue ter argumentos, né, para embasar o seu texto. E aí a gente começa então a falar das competências que são avaliadas na redação do Enem. A gente começa pela primeira competência, que a gente fala que é da competência da escrita formal. Então, competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Rosana, eu escrevo muito bem. Tá, mas você escreve bem onde? No Facebook, no Instagram, no Twitter? Ou você escreve bem seguindo a modalidade escrita formal? O que é a modalidade escrita formal? Eu não posso abreviar, eu tenho que respeitar as regras gramaticais, de separação silábica, de acentuação, de crase, de ortografia, escrita correta das palavras. Eu não posso abreviar, eu não posso botar como eu A, não dá, tá ok? Não posso, não. Você tem que seguir a norma culta, a escrita formal. E essa é aquela das aulas que você tanto não gostava na escola, que ensinam como acentuar, que ensinam como pontuar, que ensinam como escrever adequadamente a ortografia, usos ortográficos, enfim. Rosana não gostava, odiava, não aprendia, porque a gente sabe que tem muitos professores que ficam só na gramática e descontextualizado. Uma gramática você fala, mas eu vou usar isso quando? Oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Quando eu vou usar isso na minha vida, Rosana? Por isso que eu, Rosana, sempre trabalhei com a gramática dentro do texto, o estudo do texto a partir da gramática. E aqui no canal também a gente tem vários vídeos assim, tá? Nós temos vídeos em que nós falamos o uso das conjunções nos textos, o uso da acentuação adequadamente, porque você precisa aprender. E se não aprender na escola, tem que aprender antes, porque isso desconta até 200 pontos. Lembrando que são 5 competências e cada uma delas, o máximo, são 200 pontos. Então, se eu escrever com problemas ortográficos, problemas de acentuação, de pontuação, eu posso ter descontado 200 pontos da minha redação. Então, tenho que me ater a isso. Na competência 1, então, eles vão exigir o quê? Domínio da modalidade escrita formal, já disse para vocês.
Conhecimento das convenções de escrita. Então, regras de ortografia e acentuação gráfica. Temos no canal vídeos de acentuação, faremos vídeos de ortografia. Usos ortográficos especiais, porque, mal com L, mal com U, onde, aonde, A com H, sem H. Então, eu tenho que dominar esses conceitos. E adequação às regras gramaticais e à fluidez da leitura. As regras gramaticais, então a gente vai pensar na regência, assistir o filme ou assistir ao filme. A gente vai pensar na concordância do verbo, na concordância do nome, enfim. Então tudo isso que a gente vai aos poucos colocar no canal para você. Se você não sabe, vai ter que saber que é uma das competências. Competência número 2. Então a primeira é relacionada à escrita. A competência número 2, eu digo que ela é mais relacionada à leitura, à compreensão. É ler e compreender. Então aqui, a competência 2 é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo e em prosa. Então a primeira coisa, o texto é em prosa. Então o texto não é... Posso fazer em forma de poema, de música, de slam? Não, não posso. É texto em prosa, corrido, tá? Texto corrido. É um texto dissertativo argumentativo. O que é dissertativo argumentativo, Rosana? Eu vou falar mais sobre isso no decorrer dessa videoaula. Mas você vai dizer o seu ponto de vista, dissertar, e você vai argumentar, vai dizer o seu ponto de vista explicando, argumentando. Então não é só dizer minha opinião, é dizer essa opinião e argumentar, explicar por que eu cheguei a este ponto de vista. E aí, quando a gente fala competência 2, eu tenho que compreender a proposta. Para eu compreender a proposta, eu tenho que ler aqueles textos geradores, aquela charge, aquele gráfico, e aí a partir deles entender qual é o tema. Se eu não entendo qual é o tema, eu vou mal nessa competência. Então a primeira coisa é ler. Se você não tem o hábito de ler, começa a ler. Lembra que eu falei? Não sabe gramática, competência 1, tem que saber gramática, estrutura do texto, tem que estudar. Competência 2, tenho que ler, mas não só ler por ler. Eu tenho que ler diversos textos e entender qual é o tema, qual é a intenção, porque se eu conseguir compreender os textos, quando eu ler a minha proposta de redação na avaliação do Enem, eu vou conseguir, o tema, o assunto é esse. Tenho vários alunos que não conseguem entender o assunto. Por quê? Porque não conseguiram interpretar, não conseguiram compreender os textos. E mais, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Então, como que você vai argumentar? Como que você vai explicar? Eu vou explicar com um grupo de WhatsApp, eu vou explicar com a live do meu ídolo. Não, amor, você tem que explicar com conceitos de várias áreas. Por isso que nós fizemos webinar aqui na página, no canal A Corrente, com a parte de direito, com a parte de geografia, com a parte histórica. Então você tem que pegar vários conceitos de várias áreas para fundamentar o seu ponto de vista. E aí, quando a gente fala desse aqui, da competência número 2, a gente diz que tem que ter uns quesitos fundamentais. Primeiro, assumir um ponto de vista. Mas eu não posso ficar em cima do muro? Eu não sou nem direita nem esquerda, eu quero ficar aqui, ó. Uma vez eu por um lado. Não, você tem que assumir um ponto de vista, né? Eu vou seguir a linha de que eu sou a favor ou que eu sou contra? Que existe intolerância ou que não existe? Enfim, qual vai ser a minha linha? Eu tenho que me posicionar. Respeitar o tema proposto. Então, o assunto, eu tenho que saber o assunto. Se eu não conseguir ler, não conseguir entender, eu não vou respeitar esse tema, né? Atender ao recorte temático. Vamos imaginar que a gente está falando de religião. Podia falar de um monte de coisa. Mas ele está falando da intolerância religiosa. E de repente da intolerância religiosa em relação à religião X. Então a gente tem que entender esse recorte. Tem que escrever um texto, né? Tem que ser argumentativo porque defende uma tese e uma opinião. Tem que ter uma opinião, tem que ter uma tese, tem que ter um ponto de vista. E ele vai ser dissertativo porque para defender esse ponto de vista ele vai se utilizar de explicações. Então eu tenho que justificar aquele ponto de vista. Eu sou contrária ao armamento. E sou mesmo. Mas por que eu sou contrária ao armamento, né? Eu não sou, não sou. Mas por que eu sou contrária? Eu tenho então que dizer a minha opinião, mas não só dizer minha opinião com achismo, né? Eu acho, eu vi, eu penso. Não, eu tenho que usar conhecimentos de várias áreas para justificar, para explicar esse meu ponto de vista. E mais do que isso, eu tenho que demonstrar para o leitor, convencer o leitor, o examinador,
que o meu ponto de vista ele é acertado e relevante. Não quer dizer, vamos imaginar o seguinte, eu sou contra o porte de arma para cidadão civil, eu sou contra. Ah, mas o examinador ele é a favor. Ele pode ser a favor e eu ser contra. Mas ele tem que entender que no meu texto, eu sendo contra, eu consiga mostrar que os argumentos que eu trouxer, que eu apresentar, são argumentos válidos, plausíveis, acertados. Ah, ela é contrária porque ela respeita os direitos humanos. Ah, ela é contrária porque ela entende a função do Estado na proteção de todas as pessoas. Ah, porque ela entende, ela é contrária a violências e quanto mais arma, mais violência. Enfim, eu tenho que argumentar, que explicar, que justificar de uma maneira que ele fale, olha, não concordo com você. Não é esse meu ponto de vista. Mas o que você falou conseguiu justificar, conseguiu mostrar e explicar o seu ponto de vista. Então, por isso, fiquem tranquilos, você não precisa de saber se o seu examinador ele é a favor ou contra algum tema. Você tem que saber, na verdade, argumentar, convencer. Tem alunos meus que ficavam bravos, tem até um, gente, que depois eu conto no outro vídeo, tá? Tem até um aluno que pegou, gravou minha aula, me virei a odiada, viu, gente? Isso aí existe, infelizmente. Por quê? Porque esse aluno, ele falou um ponto de vista, eu falei, mas você não consegue provar. Mas eu sou a favor do armamento, eu sou a favor. Eu falei, tá, você pode ser a favor, mas gritando você não vai conseguir defender o seu ponto de vista. Você é a favor por quê? Ah, eu sou a favor porque o porte de arma, ele dá mais segurança. Eu falei, segurança pra quem? Pra você? Porque você vai ter porte de arma e vai ter cursos pra poder aprender a atirar direito, porque você ter a arma não resolve nada. Muito pelo contrário. De repente você tem arma e você mesmo dá um tiro no pé, tem um acidente aí. E ele ficou bravo, porque eu não tô dizendo que ele estava errado do ponto de vista dele. Ele poderia ser a favor. Quantos amigos meus são a favor a algumas coisas que eu sou contrária e tudo ok. Porque a gente consegue dialogar, eles conseguem argumentar. Rosana, eu sou a favor do porte de arma porque o governo, né, o Estado, ele não consegue garantir a segurança do cidadão, porque as pessoas estão expostas. Aí ele tá argumentando. Isso é argumentar. Agora você pegar e falar, não, porque você, né? A gente percebe que no Facebook, nas redes sociais, a gente tem muito isso, né? Os argumentos das pessoas são, não, porque eu acho, né? Mas peraí, quais são as justificativas? Quais são os exemplos para isso? Você é especialista? Você se baseou em especialistas? Você se baseou em dados? Tem dados que comprovam que o porte de arma torna a população mais segura? Não, então você tem tranquilo, traz esses dados. E a gente tem que aprender isso mesmo, argumentar. É assim, né? Estratégias argumentativas. Quais são as estratégias? Eu acabei de falar. São recursos utilizados para desenvolver argumentos, de modo a convencer o leitor. Eu sou uma que adoro, gente, adoro argumentar. Só para professora, tem vezes, eu gosto de fazer muito isso. Eu chego em sala de aula e eu sou contrária e eu sou a favor de um tema. Mas eu quero me colocar na posição que eu não tenho. Por exemplo, eu sou a favor da liberação do uso da cloroquina. Mas eu falo para os alunos e argumento sobre isso, mas na verdade eu não sou a favor, eu sou contra. E esse é um exercício importante, a gente se colocar do lado que não é o lado que nós acreditamos, porque aí a gente aprende a argumentar. Porque não é assim, eu acredito, porque a minha religião diz, mas peraí, não é só sua religião. Quais são os preceitos sociais, científicos, filosóficos que baseiam o que você está falando? E a gente tem então, quais são as formas de eu argumentar? Eu posso dizer exemplos, eu posso falar exemplos, por exemplo, vamos voltar para o porte de arma, exemplos de países que implantaram o porte de arma e que ele foi muito bem sucedido, ou que não, que ele aumentou o número de mortes, depende de qual ponto de vista, né, de qual ponto de vista eu vou defender. Eu posso usar dados estatísticos comprovando isso, de institutos, tá? Então, do IBGE, da Organização Mundial da Saúde. Não posso usar dados de pesquisas de meia dúzia. Tenho que usar dados estatísticos de empresas estatísticas renomadas. Usar pesquisas que foram feitas, ciências humanas, pesquisas que foram feitas na área de química, na área de física, na área de educação, e essas pesquisas, o que elas trouxeram sobre o assunto? Posso usar dados comprováveis, fatos comprováveis, então posso pegar, aconteceu, olha, a gente viu uma reportagem que a pessoa que tinha uma arma em casa, o filho foi lá,
Quando infância, nós perdemos um colega na escola porque o pai era policial e ele pegou a arma do pai e ele atirou nele próprio. Então nós temos. Então esse é um fato comprovável? Sim, né? Ah, mas Rosana, é o que você acha. Ok, meu ponto de vista. Então a gente posiciona de acordo com os fatos, mas tem que ser fatos comprováveis, né? Aconteceu mesmo, não foram inventados, não são fake news, né? Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Por isso que eu falo dos nossos webinars. No nosso webinar são pessoas especialistas que falam sobre isso. Pequenas narrativas ilustrativas. Então, por exemplo, eu vou usar posso usar uma parábola, posso usar uma pequena história que represente uma fábula, né? Posso usar N histórias, narrativas, textos que vão ilustrar o meu ponto de vista. Alusões históricas, eu gosto muito disso, da gente ver o contexto e a evolução. Você pode ver que vários cientistas fazem isso, eles não começam do nada, porque a gente não descobre do nada, né? A gente vai evoluindo gradativamente, então essa importância histórica é muito grande. Comparações entre fatos, situações, época ou lugares distintos. Então, por exemplo, eu quero portes de arma no Brasil. Eu vou comparar o Brasil com os Estados Unidos. Eu posso comparar, mas aí eu tenho também que ter essa noção. Mas estou comparando com o quê? Com dados estatísticos, com exemplos, com fatos que são comprováveis, ou estou comparando com o meu achismo? Então, tome cuidado. Se for o seu achismo, é melhor estudar um pouquinho e é melhor ir lá e procurar pessoas especializadas no assunto, que estudaram, que pesquisaram isso, né? Então, quando a gente fala de estudo de texto, não é porque eu acho, eu estudei, eu pesquisei sobre isso. Quando a gente fala de educação, não é porque eu acho, é porque eu estudei sobre o assunto. Competência 1, escrita. Competência 2, a leitura e a expressão, a compreensão e a expressão. A competência número 3, ela está relacionada a selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então eu tenho um ponto de vista, sou contrária ou sou a favor ao armamento da população civil. Então eu vou ter que selecionar dentro das informações possíveis, dos fatos que acontecem, dos argumentos, das opiniões. É claro, se eu sou a favor do armamento, eu vou procurar especialistas no assunto que sejam a favor, fatos que comprovem isso. Se eu sou contrário, eu vou procurar nesse sentido. A competência 3, então, na verdade, ela diz, é o modo como se seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Apresentar claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que a justificam. Então não é só apresentar, sou a favor do porte de arma. Por quê? Porque tem que ser. Não, sou a favor do porte de arma, por quê? Quais são os fatos, as informações, os dados que sustentam essa minha tese? Depois, ser inteligível, né? Ter coerência e plausibilidade entre as ideias apresentadas. Ter inteligibilidade, ser plausível. Então, eu vou apresentar ideias que são acertadas, assim, são ideias que são comprovadas. Não vou me basear em fake news. Cuidado, gente, cuidado. Então, o que é ter um texto inteligível, né? Ter um texto que seja inteligível, que tenha coerência, plausibilidade entre as palavras. Eu vou defender meu ponto de vista do início ao fim, eu vou ser coerente. Eu vou trazer informações que são plausíveis, que são válidas. Eu vou trazer informações que tenham inteligibilidade, tá? Aí a gente vai ver o que é esse quesito de inteligibilidade. Relação de sentido entre as partes. Então você tem que ter precisão vocabular, usar as palavras certas. Seleção de argumentos, então selecionar. Se eu tenho um argumento que de repente vai contradizer meu ponto de vista, eu tiro esse argumento e coloco um outro. Então eu tenho que selecionar, escolher argumentos que deem uma sustentação ao que eu penso. Progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada e em uma ordem lógica. Tem que ter uma lógica. E até falo para meus alunos, antes de começar a redação, faz um brainstorm, faz um toró, uma chuva, uma tempestade de ideias. Coloca tudo que você vê de argumento sobre esse assunto. Depois, seleciona aqueles que você mais tem conhecimento. Seleciona aqueles que são mais irrefutáveis. Ou seja, que as pessoas podem olhar e falar, realmente, não concordo com ela, mas nessa parte ela tem razão. Então são argumentos que têm uma base, são argumentos mais sólidos. E vá por lógica. Primeiro diz no contexto micro, depois vai dizendo
um contexto maior até chegar no contexto macro. Ou vai do maior para o menor, ou do geral para o particular, do particular para o geral. Usa uma lógica e vai apresentando as suas ideias numa crescente, de uma maneira que quando chegar no último, né, na conclusão, o examinador fale, nossa, que legal, ele conseguiu justificar mesmo, explicar porque ele é a favor ou contra, no nosso caso do exemplo, porte de arma, tá? Desenvolvimento dos argumentos com a explicitação da relevância das ideias apresentadas para a defesa. Então tem que ver ideias relevantes. Por isso que planejar antes, o fazer os argumentos lá, tudo que eu sei, e selecionar aqueles que eu domino mais para falar, vai deixar meu texto com uma base e vai me deixar meu texto com ideias que sejam relevantes para ajudar meu ponto de vista. E aí assim eu mostro coerência. Por quê? Eu tenho um ponto de vista e durante todo o meu texto eu mantenho essa linha e vou comprovando com as minhas ideias. Isso é a parte, então, competência 3, que é a coerência. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, para argumentar, não basta pegar uma ideia, jogar outra. As ideias, elas têm que ter lógica, que é que a gente falou da inteligibilidade, da coerência, e elas têm que ter coesão. Uma ideia tem que se conectar à outra, uma tem que complementar a outra. Quando eu falo para os meus alunos da estrutura de texto, eu digo assim, olha, cada parágrafo, cada argumentação tem que ter o que está falando. O armamento no país aumentaria a quantidade de mortos em questão de violência. O quê? Por quê? Porque com mais armas as pessoas teriam mais conflitos, as pessoas correriam mais risco de acidente. Então, por quê? Depois o como. O que, por quê, como. Como? É comum casos de pessoas que têm arma em casa, né? Acontecem casos de pessoas que têm arma em casa e que num acidente se machucam ou ceifam a vida dela própria ou de outras pessoas. É comum pessoas que estão às vezes numa situação de irritabilidade grande e acabam cometendo algum crime, ferindo alguém, assassinando alguém por conta de ter a arma em mãos. Enfim, eu vou explicar o como. E daí? Aí eu sempre falo para os meus alunos, é o que, por quê, como e daí. Eu tenho vários textos falando produção de texto na prática em que eu sigo essa estrutura. O que, por quê, como e o e daí. O e daí, gente, é a competência 4. Ele é a coesão, ele vai juntar uma na outra, tá? Então eu falei, né? O que? O porte de arma, ele vai aumentar a quantidade de pessoas mortas por violência. Porque vão ter acidentes e vão ter mais situações que a pessoa não vai se controlar e vai acabar batendo no outro. Por exemplo, acontece isso e isso, que é o como. E daí? O fato da arma estar disponível aumenta a quantidade de mortos. E não só isso, aumenta a criminalidade. Então esse daí, se eu falei aumenta, eu estava falando de porte de arma em casa e eu falei de criminalidade. Aí você vê que eu fiz o quê? Eu fiz o e daí. O que, por quê, como, e no e daí eu linkei o assunto do porte de arma, que gera, né, maior quantidade de mortos, com criminalidade. No próximo argumento eu vou falar sobre a criminalidade também pode ser aumentada de acordo com o aumento do porte de arma. Porque quanto mais armas nós temos disponíveis, mais pessoas que já transgridem a lei vão ter acesso a essas armas. Maiores armas disponíveis, mas a pessoa, né, a criminalidade acaba aumentando, porque as pessoas podem ter acesso. Então, novamente, explico o que, por quê, como e daí. Tá, e a criminalidade? O governo, em vez de liberar o porte de arma, possibilitando o aumento da criminalidade, o governo deveria intervir. Então, vou falar do governo. O governo deveria intervir com políticas públicas de segurança, blá, blá, blá. Então, você vê que nos finaizinhos dos meus parágrafos, dos meus argumentos, eu conecto com o outro. Isso é a coesão. Isso é utilizar mecanismos linguísticos para a construção da minha argumentação. E aí a gente tem aqui umas especificações. A estruturação lógica e formal entre as partes. Então tem que ter lógica e tem que ter uma forma de conectar uma parte na outra. Frases e parágrafos que estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente. E texto e a interdependência entre as ideias. Então, uma ideia acaba sendo dependente da outra, Então, a gente tem, vamos pensar assim, é um contínuo, é uma situação lógica em que um parágrafo complementa o outro.
A gente tem então os recursos aqui, a gente pode falar também que a gente tem a parte de coesão, que a sequência tem que ser coerente, lembra que eu falei também? Não posso falar que o porte de arma ele aumenta a criminalidade e depois falar que ele reduz. Não dá pra dizer, né? Então a gente tem que ser coerente nas ideias também. E a gente tem que usar os recursos coesivos, que são as preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais. Para o nosso texto estar costuradinho. Eu falo que a competência 4 é a coesão. É o texto estar costurado. Rosana, eu não sei fazer isso. Amor, vai lá na aula conjunção nos textos, tem vídeo aula aqui no canal. Vai entender como que eu uso os advérbios, vai entender como que eu uso as locuções adverbiais, porque, é agora, é neste momento, é no período X ou no período Y. Esses advérbios, essas locuções adverbiais que mostram a temporalidade, o modo, elas acrescentam, elas fazem meu texto ficar costuradinho, as ideias não ficam soltas, elas ficam conectadas. E a gente tem que saber fazer isso. Como coesão textual, a gente trouxe também alguns tópicos aqui. A coesão textual, então, ela é a conexão de ideias entre parágrafos, tanto dentro do parágrafo, quanto entre um parágrafo e outro, como eu já expliquei. A estruturação dos parágrafos e períodos formando uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias. Então eu vou ter o quê? E aí ligado a ele por quê, como e daí. Aí eu vou ter essa ideia ligada a outra. Então você tem uma conexão, uma coesão no seu texto. Parágrafos e períodos apontando comparação. Essa aqui é a aula específica de coesão de conjunções nos textos, tá? Conjunções. Por quê? Dependendo da conjunção eu posso comparar. É isso ou aquilo, mais ou menos. É isso porque aquilo causa consequência. É isso porque, pois, explicação, exemplificação. Por exemplo, detalhamento. É isso, isso. Contradição. Olha, acontece o porte de arma, mas, porém, contradição. Temporalidade. Quando ocorrer, conclusão. A fim de que isso aconteça, eu preciso disso. Então a gente pode ter dentro do texto, gente, uma estruturação nesse sentido. Nós precisamos entender as conjunções, a conjunção explicativa, a conjunção temporal, para que eu consiga usar no período certo. A gente vai ter aulas na prática, mas por enquanto, vai lá na aula conjunção no texto ou conjunções que já ajuda. A articulação entre um parágrafo e outro. Eu lembro que eu falei para vocês o e daí. Eu vou pegar um parágrafo e o finalzinho dele tem que conectar com o outro. É o e daí, é o gancho, para que o nosso texto fique amarradinho, costuradinho. Referência a pessoas, coisas, lugares e fatos, retomadas por pronomes, advérbios, artigos ou vocábulos de base lexical. E aí a gente vai pensar, lembra que a gente fica assim, a pessoa foi lá, ela fez isso, ela fez aquilo, ela. Nossa, gente, ela, a mesma, essa, tal. E aí a gente tem que usar os pronomes, os advérbios, aqui, lá, colar, em cima, embaixo, rapidamente, dificilmente, os artigos, o, a, enfim, toda a parte gramatical que você não gostava na escola, ela serve para coerência. E ela serve para coesão, para deixar o texto amarrado, para ficar com um texto, né, amarradinho, costuradinho, fechadinho. Não sei usar, Rosana? Vai ver aula de pronome, de advérbio, de artigo. Competência 5, a última competência. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Falamos bastante já disso. Apresentar uma tese ou um ponto de vista sobre o tema, apoiado em argumentos consistentes e uma proposta de intervenção para o problema. Então, uma ação para esse problema apresentado. A proposta de intervenção deve respeitar os direitos humanos, ou seja, não romper com os valores de cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade. Lembra a proteção da dignidade humana em todas as suas vertentes. A proposta de intervenção ela tem que refletir os conhecimentos de mundo de quem a redige. Ou seja, quanto mais bagagem, a aula daqui também na página, né, do nosso canal A Corrente. Quanto mais bagagem cultural, quanto mais especialistas eu ouço, quanto mais eu leio, mais eu tenho um repertório, conhecimentos para conseguir intervir e fazer uma proposta de intervenção. Pessoal, brincar, Rosana, você fez um webinar de artes e você conseguiu interagir. Você fez um webinar de direito e você conseguiu interagir com o especialista. Eu não sou especialista nesse assunto em si, né, direito. Mas eu consegui ali estar conversando, estar interagindo, por quê? Porque eu leio, porque eu pesquiso, porque eu busco informações. Então, busque, leia em fontes confiáveis.
Essa proposta de intervenção ela tem que expor a ação interventiva sugerida e os atores sociais competentes para executá-la. Quem que vai fazer? O individual? Os grupos sociais? O governo? A OMS, a Organização Mundial da Saúde? A ONU, a Organização Mundial da Saúde? Quem? Quem são os atores? E como, né? Então, apontar meios de execução da ação e o seu possível efeito. Eu vou gravar uma videoaula sobre a estrutura e nessa videoaula a gente vai dizer o quem faz, como faz e quando. É a curto prazo, a longo prazo. Então eu tenho que, na verdade, buscar ações mais concretas e específicas. Eu não posso falar, como vários alunos colocam em redação, nós todos temos que nos conscientizar. Amor, esquece. É muito geral, é muito vago. Então, quem tem que se conscientizar? A população? Como? Com campanhas publicitárias, com leis, com criação de leis, com criação de coletivos, enfim, você tem que pensar numa proposta de intervenção prática, né? Que seja uma coisa concreta. E aí, resumindo, a aula ficou grande, não consegui falar em menos tempo, mas nós sobrevivemos. Yes. Então é o seguinte, resumindo, nós temos 5 competências do Enem. 5 competências cobradas na redação do Enem. Quais são elas? A primeira está relacionada à escrita formal da língua portuguesa. Ao escrever, acentuar, pontuar, crase, Rosana, não sei. Amor, tem videoaula aqui, corre atrás do prejuízo. É possível. Vale 200 pontos. Competência 2. Compreensão do tema e da proposta proposta de uma tese. Então, primeiro tem que ler. Primeiro, tem que entender que eles estão pedindo o tema, o assunto. Depois, tem que propor uma tese, um ponto de vista. Eu só vou ter ponto de vista se eu ler, se eu tiver bagagem cultural. Assista o webinar, assista lives de especialistas. Leia obras, corra notícias, corra atrás do prejuízo. É possível. 200 pontos. 3. Defesa de um ponto de vista com seleção, organização e exposição. Ou seja, eu tenho que ter minhas ideias ali em que eu selecione as informações de maneira lógica, que sejam coerentes, em que eu não me contradiga. Ou seja, eu digo uma coisa e no meio, não é bem assim, não é bem assim. Eu tenho que definir um ponto de vista. Então eu vou ter que planejar o meu texto, colocar lá o brainstorm, planeja o seu texto, põe vários argumentos que você sabe e escolhe aqueles que são mais plausíveis, aqueles argumentos mais fortes. E aí você vai ter que expor esse assunto, né, selecionar essas informações e apresentá-las de maneira coerente, né, em que você siga certinho aí essas partes. 200 pontos, coerência. 4. Conhecimento de mecanismos linguísticos, então as conjunções, os pronomes, os advérbios. Rosana, como que eu faço isso? Amor, tem que voltar a estudar também. Aqui que nem você vai estudar a parte formal também. E aí que a gente já tem conjunção nos textos, vai aprendendo a fazer na coesão, costurar uma parte na outra, conectar, deixar coeso, costuradinho o seu texto. E no 5º, uma proposta de intervenção alinhada aos direitos humanos, ou seja, eu tenho que saber o que são direitos humanos e tenho que colocar uma proposta que respeite todos em sua integridade e sua dignidade. Então, por exemplo, eu não posso ser a favor do porte de arma para eu me proteger quando alguém for roubar a minha casa, porque aí se alguém for roubar a minha casa eu vou lá e pá! Não posso. Por quê? Eu estou dizendo que eu posso matar alguém? Então a gente está dizendo aí alguma coisa que, entre aspas, contradiz os direitos humanos. A gente tem que pensar sobre isso, tá bom? E aí, para que nós fechemos, então na primeira competência a escrita, na segunda competência a leitura, tá ali como foco, na terceira utilizar a coerência, na quarta a coesão e na quinta, ação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula, nós usamos como referência a cartilha, disponível no próprio site do Enem. E a gente está fazendo o quê? Fazendo dessa quarentena que nós estamos isolados, um momento de aprendizado e de crescimento. Espero que você esteja bem, espero que você curta, aproveite nossas aulas e acredite, porque você consegue tranquilamente dar conta dessas 5 competências, basta querer. A gente vai ajudar aqui no canal, tá? Nós vamos gravar vários vídeos ajudando, mas você vai dar conta porque você, amor, você quer, quando você quer, você faz acontecer, tá bom? Um grande beijo pra você, meu nome é Rosana Rocha, estive com você então nessa aula sobre as competências da redação do Enem. Se você gostou, deixe seu like, se você não gostou, né, não deixa um like não. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com todo mundo.
E vamos que vamos. Tchau, tchau, gente. Obrigada.